a autoridade do Poder Judiciário, que, representando o Supremo, né, Tribunal Federal, determinou a publicação, é uma autoridade, eu diria, inquestionável, né, pela sua conduta que tem no Supremo Tribunal Federal. É um juiz vinculado ao sistema normativo pleno da Constituição, é um juiz que não pode ser acusado nem de direitista, nem de esquerdista. Pelo contrário, é um homem que tem tido uma postura prudente em todos os casos e tratando diferentes casos de diferentes matizes ideológicas de maneira correta, de maneira idêntica, inclusive. Portanto, eu acho que a sua decisão foi sábia, né? Que nós temos que compreender que se trata de um processo que envolve duas pessoas extremamente importantes no país, um ex-ministro da Justiça e um presidente da República, que estão sob ameaça de um processo penal. São provavelmente dois futuros réus ou nenhum será réu. É isso que está se discutindo, inclusive, do processo. Então, a decisão do ministro foi sábia, porque ela não barra o direito de defesa, tá, do ex-ministro Moro, e, de outra parte, dá oportunidade também para que o presidente se apresente por inteiro nessa reunião ministerial, tratando dos assuntos que formam o contencioso penal que os dois são envolvidos. Nós estamos vivendo um momento absolutamente atípico nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Qual é a atipicidade? É que a ordem normativa, a ordem jurídica positiva, a ordem jurídica estatutária do país, que está na Constituição, ela vai numa direção. E a ordem concreta, como as figuras políticas, como os sujeitos políticos se movem nessa ordem concreta, está muito fora desse sistema normativo. Eu vou dar dois exemplos concretos. Por isso, essa decisão do ministro Celso de Mello, ela não pode ser vista como uma decisão que esteja sendo feita num momento de calmaria política, né? Ou num momento de funcionamento ordinário, normal das Constituições. Vou dar dois exemplos. Nós temos um país em que o presidente da República vai e homenageia os seus acólitos, os seus apoiadores, que estão fazendo uma movimentação na frente do quartel para fechar o Supremo, ou que vão na frente do Supremo dizer que aquela instituição tem que ser fechada. De outra parte, nesta reunião ministerial, o presidente diz que quer armar o que ele chama de povo, que são certamente os seus defensores, os seus acólitos, seus apoiadores políticos, para resistir a um golpe de Estado. Um golpe de Estado de quem? Um golpe de Estado contra quem? Na verdade, o que ele está chamando é uma formação miliciana da sociedade. Isso é um delito muito grave. Então, esses fatos que eu estou narrando, eles confortam, sim, e dão conteúdo democrático, institucional, normativo, adequado à Constituição, na decisão feita pelo ministro Celso Mello. Bem, em primeiro lugar, meus respeitos ao desembargador Sartori, que colocou de maneira muito transparente, são muito clara. Mas eu temo não temo dizer que, na minha opinião, está completamente equivocado. Ele está tratando de uma norma, de uma ordem jurídica que existe somente na sua cabeça, não da ordem jurídica real que nós estamos vivendo, e nem da ordem jurídica que tem estatuto constitucional. O dever do jurista e o dever do ministro do Supremo é procurar aproximar o máximo possível esta ordem concreta real, que permite, sim, que as pessoas vão na frente do Supremo e façam as suas manifestações, da ordem jurídica normativa, da ordem normativa. O Supremo tem que fazer esta aproximação. E não creio
que seja lícito, dentro desse contexto, o presidente da República apoiar manifestantes que estão pedindo o fechamento do Supremo. Isso é de uma gravidade extraordinária. Em relação à publicitação do vídeo, sim, o vídeo não pode ser divulgado naquilo que compromete as relações internacionais do país, seja contra os Estados Unidos, seja contra a China, seja contra Cuba, seja contra a França. O vídeo não pode trazer imagens ou trazer informações que comprometam a segurança pessoal do presidente da República. Mas o vídeo pode sim ser publicitado se ele diz alguma coisa que interessa ao conjunto da sociedade, que não fere esses dois princípios de exclusividade que eu mencionei, que interessem a própria manutenção da ordem democrática. E nós vimos numa reunião o presidente da República promovendo a organização de milícia. Isso é de uma gravidade extraordinária. Em qualquer país em que a ordem constitucional fosse aplicada de maneira rigorosa, esse presidente já estaria fora do poder. É disso que nós estamos tratando. Então, esta aproximação da ordem concreta, que é ditada hoje pelos movimentos políticos do presidente da República, e a ordem normativa que está na Constituição, essa foi cumprida pelo despacho do ministro Celso Mello. É ele quem está defendendo a Constituição e a democracia, e não a postura do presidente da República numa reunião que mais parecia uma reunião de pessoas envolvidas para cometer atos ilegais. Saíram aberrações ali que seriam inadmissíveis em qualquer república. E isso é uma advertência, assim, para a sociedade brasileira.